Boa noite a todos. Eu tomo a liberdade, Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Pereira, conforme a irmã apresentou. Eu já estava aqui, ela sem perceber já estava fazendo uma palestra, E eu aqui já na sustentação. Bom, boa noite, gente. É sempre bom estar aqui. Eu tomo a liberdade, até me sinto à vontade de estar nessa casa de amor e luz, pela própria vibração, o acolhimento, quando assim a gente já adentra o portal que se faz presente com a espiritualidade e nos colocamos aqui em meio a irmãos, nessa egrégora tão benéfica, a nos prepararmos, pois somos nós os assistidos. Falaremos de Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa doutrina espírita cristã, capítulo 16, Vamos falar de algo atual, a verdadeira propriedade. Está no Evangelho, lá no capítulo 16, no item 9, para nós refletirmos o que é de fato nosso. Qual o nosso papel nessa vida? O que nós trazemos e o que nós levamos. Aprendemos dentro da nossa doutrina espírita cristã, através dos estudos doutrinários, que essa casa faz com tanto amor, a abrangência dos estudos da nossa doutrina, a nos trazer que levamos conosco o que somos. Levamos conosco aquilo que nós aprendemos. Jesus nos traz, amai-vos, instruí-vos. É o que nós iremos levar. E também com as obras complementares de Emmanuel com Chico, que nós também vamos estar elucidando esse nosso momento, essa reflexão. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quem nos dá? Nós trazemos. Quando nós estamos no planejamento da nossa vida, no plano espiritual, a reencarnar, temos a consciência do papel a cumprir, Então nós participamos, então nos é dado e sabemos o nosso compromisso. E quando nós aqui estamos, provas e expiações, trazemos conosco o que temos a cumprir e as provações que temos que passar. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza enquanto aqui permanece, na sua condição reencarnatória. Trazemos imperfeições, mas também nossas virtudes. E que levamos? Por que estamos aqui hoje? Para o nosso aprendizado, aprimoramento espiritual. Essa é a real finalidade da nossa vida aqui nesse orbe, meus irmãos. Não é simplesmente chegarmos aqui e ouvirmos, não. É praticar. Evangelho é luz, Evangelho é vida. Então, se nós nos colocamos como verdadeiros cristãos, como nos traz também nos estudos doutrinários, do sacrifício mais agradável a Deus, é a nossa transformação moral. É sabermos lidar com as adversidades da vida, agradecer. Já o falamos aqui anteriormente, em outras oportunidades, sobre a resignação, a aceitação, não o comodismo. Agradecer a Deus sobre todas as coisas, Amarmos sempre, Forçado, porém, o que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, os bens materiais, o necessário sim para a sua existência, mas não pela posse real. Simplesmente usufruímos, não levaremos conosco. Isso é muito importante. Nós já o sabemos como estudiosos que o somos, que é então o que ele possui. O que nós possuímos? A moral, as leis divinas, meus irmãos, justiça, amor, caridade.
Levaremos conosco em nossa consciência, né? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo. Nós o trazemos. Quantas vidas nós já vivenciamos aqui? Inúmeras. E o que nós já nos permitimos dessa transformação, regeneração tão atual hoje, falarmos, né, que é a transformação moral. Justamente, isso é o que ele traz e leva consigo, e que ninguém pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Outro mundo, o retorno à pátria espiritual. Nós temos a necessidade do conhecimento, da evolução espiritual, muito até na hora do partir, né? Para que nós possamos retornarmos melhores, conscientes do dever cumprido. Esse é o papel, é o que a espiritualidade nos intui, está sempre nos direcionando ao aprendizado, a essas reuniões benéficas, a troca na harmonização, no conhecimento, assim como nós vimos inicialmente aqui, né, através da música, terapia, através de palavras, de estudos, tudo isso é aprendizado. Nós levaremos isso conosco. Essa é a preparação. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo seu desejo de transformar as suas más inclinações. Estudo doutrinário. E se nós, de fato, nos colocarmos dentro desse aprendizado e acreditarmos, não simplesmente pelo que os outros falam, né? E tem aquela passagem que eu costumo dizer, por ser um estudioso das obras, né, de João Evangelista, quando Jesus diz, né, o que te importa, os outros, tens a mim, segue-me tu, acredite na tua capacidade, permita que você, pela sua assistência espiritual, possa lhe permitir a tua evolução. E não esqueçam, meus irmãos, a salvação é individual. A fraternidade, o amor, tudo dentro do contexto da sua evolução. Mas o mais importante, dentro da tua consciência, é a tua evolução espiritual. Serás responsabilizado pelos teus atos. Aí lá em Mateus nós temos, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. E nós já o sabemos o suficiente para continuidade, para nos melhorarmos dentro do nosso compromisso. Aquele que consegue ter essa ideia, a consciência espiritual dentro de si, sente-se também estimulado ao trabalho de poder prosperar, de poder justamente evoluir pelo seu valor próprio, sentindo-se feliz ao fazê-lo, a satisfação da vida. Agradecer pelo iniciar do teu dia, né? Poder agradecer verdadeiramente o quanto você é beneficiado por estar aqui encarnado nesse momento e ter a oportunidade de evoluir. Fazê-lo também, almejar o progresso, o conforto para si e seus familiares, sem desprezar os valores espirituais. Aí entra também o Evangelho no lar, a harmonização da tua família, sua, pois somos exemplos morais, satisfaz-se com o necessário. E se tem mais ou muito, sabe usá-la na satisfação das necessidades dos outros. Não ajunteis tesouros na terra. Utilize-se daquilo que Deus lhe coloca como as suas provações, mas o faça com amor. Estenda a mão, oriente. O Evangelho, Deus nos concede a inteligência, o dom da palavra e todas as virtudes que nós todos, cada um, dentro da sua evolução, né, a ajudar, a sermos verdadeiros cristãos, fraternos, amorosos. É o que Jesus nos concede e Ele aguarda isso de nós. Busca sempre ampliar seus bens espirituais, enaltecer a tua evolução, substituindo os sentimentos negativos pelos positivos, emanar felicidade,
Agradecer, por mais difícil que seja tua vida, agradeça, meus irmãos. Se desprenda do passado, tenha boas recordações, mas não alimente o negativo junto a ti. Se desprenda do que passou. Permita-se caminhar. Nós estamos aqui para evoluir. Já vivenciamos vidas e vidas estacionados. Aprendemos no estudo doutrinário que nós não regredimos, mas aos poucos nós evoluímos. Aqui estamos reunidos nesse lar de amor a refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. A verdadeira propriedade é o que eu levo comigo. É justamente os bens espirituais. Esforçar-se assim por viver da melhor maneira possível sem fazer mal aos outros. É muito importante, meus irmãos. Nós aprendemos que temos sim o compromisso de sermos melhores. Por que nós nos reunimos dentro do nosso âmbito, familiar, com espíritos muitas das vezes contrários, que não aceitam? Porque nós temos o compromisso de reconciliação. Como nos traz Jesus, amai-vos, amai os vossos inimigos. E muitas das vezes somos nós, como aprendemos, os algozes, mas não reconhecemos dentro da nossa natureza, que fizemos muitas das vezes no passado mal a alguém. Mas quando admitimos que somos ainda imperfeitos, mas caminhando para a nossa evolução espiritual, despertamos a consciência do amor, do perdão, do desejo de melhora, da simplicidade do teu ser. É isso que nos toca, irmão. Não sermos, não nos fazermos assim para que as pessoas tirem proveito da nossa bondade, mas que possamos usar de sabedoria, mas conhecedores da verdadeira lei cristã, dos deveres. Como nós aprendemos, sermos caridosos, indulgentes, benevolentes. O perdão das ofensas que nos liberta. É muito importante falar, meus irmãos, muitos o falam, mas o verdadeiro sentido está em você vivenciar o Evangelho de Jesus. Ele nos traz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aquele que me segue jamais permanecerá em trevas, nos pensamentos contrários, naquela condição de se deixar, se permitir permanecer, naquela ilusão do teu momento de tristeza. Agradeça a Deus. Você está vivo. A espiritualidade, os mentores, anjos guardiões estão com cada um de vocês, lhe intuindo, buscando o melhor padrão vibracional de vocês. Orem. Jesus nos traz que a oração nos liberta, nos dá toda a proteção para que os benfeitores possam assim nos trazer, toda essa amplitude. Possam nos acessar, nos intuir, encaminhar-nos para o melhor aprendizado da vida. A vida na Terra é eminentemente transitória. Nós aprendemos que estamos daqui de passagem, nessa escola. Somos originários da condição do plano espiritual. De lá viemos e para lá nós retornaremos. Nós aprendemos isso nos estudos doutrinários. Aqui nós temos o compromisso, dentro dessa coletividade, o aprendizado cristão. Por longa que pareça determinada existência a nossa vida, seu término é uma certeza. É a certeza que nós temos, que iremos retornar. O plano espiritual é o ponto de partida e chegada de todas as almas que renascem na Terra. É o que nós falamos. Iniciamos e retornamos. Elas aqui aportam, trazendo projetos de trabalho e de crescimento espiritual. O nosso planejamento reencarnatório. Cada um segundo as suas obras. Está no próprio Evangelho.
Uns com a condição da oratória, da fraternidade, do sorriso, do abraço, do encaminhamento. Todos nós, meus irmãos, somos trabalhadores do Cristo. Só estamos buscando desenvolver as nossas afinidades, mas para isso precisa, se permitir. Precisa realmente estudar. Jesus, como já disse inicialmente, a instrução nos liberta. É ela que irá nos dar a condição de retornarmos melhores, conscientes e poder servir na continuidade da vida no mundo espiritual. A experiência terrena é como estágio de aprendizado. A morada natural dos espíritos é no plano espiritual. Eu acredito que todos nós aqui, como estudiosos, não temos dúvida disso. Por que nós nos esforçamos, nos reunimos, nos colocamos no trabalho fraterno? Era para passarmos por esse burilamento. Se assim o for, como nós, pelo nosso estado mental, a nossa energia mental, quando nós retornamos à pátria espiritual, que possamos, se assim for preciso, permanecermos o tempo mínimo nessa condição que chamamos, de umbral, que é o estado mental de cada ser. Que lá sim, termos a consciência do dever cumprido e continuar, como fazemos aqui, participar das palestras que são feitas lá, estudos, evolução, aconselhamento, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. A transitoriedade da experiência terrestre faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem. Tudo que nós vivenciamos aqui, nós iremos levar em nossa consciência as nossas faltas, o que nós o fizemos para o nosso aprimoramento, tudo nós iremos levar através da nossa consciência, como nos traz no próprio estudo doutrinário. Levamos na nossa consciência as leis, o que nós de fato fizermos aqui. Seremos os únicos responsáveis. Quando alguém vai a um país distante, cuida de levar na bagagem objetos que lá sejam úteis. Ou seja, estou retornando, temos a consciência, como vimos lá. Sabemos que iremos retornar à pátria espiritual, que é o nosso lar de origem. O que nós levaremos? Levaremos as nossas virtudes, meus irmãos. Prepararmos a nossa bagagem com conhecimento. Porque nós aqui temos o compromisso de evoluir. Hoje estamos numa condição de uma ignorância ainda espiritual, mas caminhando para uma outra condição de regeneração. Depois, na continuidade da evolução, é espíritos bons, espíritos felizes, a nos tornarmos espíritos puros. Esse é o real sentido da nossa evolução espiritual, para podermos servir melhor. O quanto nós já o sabemos hoje, a satisfação de podermos, entre irmãos, conversar, falarmos de evangelho, o entendimento quando ocorre algo conosco, entendermos que não existe o acaso. Nós aprendemos isso, não existe acaso. E ninguém entra em nossa vida simplesmente por entrar, meus irmãos. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Evoluir, agradecer, perdoar, amar. Esse é o real sentido. Evangelho é isso, meus irmãos. Evangelho é para ser vivenciado. Não é simplesmente uma leitura, é a interpretação. A boa nova, qual nos traz Jesus. E ele nos traz no Cristo Consolador, de dar a maior, melhor compreensão no seu, o entendimento a cada um de nós. Quem assim age corre o risco de chegar sem nada ao seu destino, ou seja, gastar tempo, se preparar com coisas inúteis, que nós não iremos levar. O que seja, o materialismo. Nós iremos levar o conhecimento. É isso que nos liberta. Por isso que se faz, como aqui nessa passagem do Evangelho, que nós, quando formos viajar, levar algo que seja útil nessa viagem. E essa viagem a qual se refere ao retorno à pátria espiritual. Vamos levar o conhecimento, vamos nos
né, dar a sustentação às virtudes, ao amar-se, perdoar-se. Assim, dentro dessa condição, quando assim você retornar, irá rever pessoas, né, espíritos, vamos se dizer, no plano espiritual, e terá a melhor compreensão do teu ser, né? Sem dúvida é necessário cuidar dos interesses terrenos, se preparar aqui nessa escola para retornar-se melhor, com a tua paz na sua consciência. Não há problemas no desfrute dos bens materiais, aqui ele nos alerta. As provações, nós passamos provações na condição dos bens materiais. É algo arriscado saber lidar, e muito menos no trabalho que propicia o seu alcance. Mas que use isso em prol ao bem de outras pessoas, no seu auxílio. O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a atenção, detrimento dos próprios interesses, né, eternos. Se nós estamos aqui de passagem, sabemos que não é duradouro, né, e que tudo que você conquistou aqui, em termos material, irá ficar. Você só levará o que conquistar em termos do teu conhecimento, da tua evolução. É essa porta que você irá abrir no teu retorno. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade. Somos espíritos, espíritos eternos. É insano comprometer a própria dignidade espiritual com conquistas transitórias. Buscamos evoluir. Estamos nos esforçando para podermos, numa oportunidade, pelo merecimento, retornarmos numa condição regenerativa. A partirmos já daqui em condições melhores. Aprendemos que essa é a nossa melhor condição de vida, reencarnação, pois estamos nos permitindo justamente a nos tornarmos seres melhores. Tenham certeza disso, pois quando assim nos colocamos a prestar atenção, a vivenciar, a buscar um padrão vibracional melhor para a nossa vivência, para a nossa família, o respeito ao próximo já é a sua transformação. E é isso que você acostuma, né? Ser melhor, vivenciar, agradecer, usar de sabedoria na sua vida, ao ouvir mais, falar menos, e quando assim for necessário, falar o correto, não desprezar o teu irmão, né? Fazê-lo sentir também capaz, digno da sua atenção, do merecimento desse teu amor. Sempre chegará o momento de resgatar os equívocos cometidos e de reparar os estragos causados na vida do teu semelhante. Por isso retornamos. Fazemos a nós e também aos outros. E temos o compromisso de resgatar, de poder nos melhorarmos. Embora o dinheiro e a importância fiquem para trás, os atos indignos praticados na sua busca são levados na consciência. Aqui ele dá o exemplo da pessoa materialista, que usou de forma contrária para prejudicar o teu irmão. Ele retorna. E ele será colocado dentro da sua provação a resgatar, né, esses atos contrários às leis divinas. Os gestos nobres integram o patrimônio do espírito em sua jornada ao retorno do lar. Ou seja, o que nós levamos de bom nas nossas conquistas, na evolução. Na verdade, o homem só possui efetivamente o que pode levar deste mundo. É o que nós falamos inicialmente, o que nós levamos. O que abriga em nossa consciência. Se quando encarnados, nós já nos cobramos, ao deitarmos, apoiarmos a nossa cabeça ao travesseiro, já nos passa tantas cobranças, aí começamos a pensar, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito de melhor? Puxa, mas eu ofendi determinadas pessoas, não fui fraterno em ouvi-la, pelo menos, né, prestar atenção.
Tudo isso nos pesa. Imagina fora do corpo físico, fora dessa matéria. A nossa consciência constantemente é o nosso juiz. E é isso que nos faz. Sabemos o que é o certo e o errado. Entendemos da lei de ação e reação. E cada vez mais que nos colocamos dentro da nossa vivência, da experiência que vamos adquirindo dentro da espiritualidade, e nos permitimos que a nossa consciência, através dos nossos espíritos guardiões, eles vão nos mostrando o caminho correto. Deus nos ama. Jesus nos ama. E os espíritos amigos estão sempre a nos intuir, mas nós precisamos permitir. Na verdade, como disse, só possui o que de fato, iremos levar. Tudo que será constrangido a deixar constitui apenas uma posse transitória. Quantos espíritos não conseguem retornar à pátria espiritual, ficam perambulando no sentido, Nós que lidamos com essa parte da mediunidade, espíritos ainda perdidos. Perdidos, muitas vezes não conseguem se desprender dos seus bens materiais, daquilo que ele, idolatrou aqui quando em vida, e se tornam prisioneiros, perdendo o tempo da sua continuidade ao retornar para a sua evolução. Todos nós precisamos. Assim, nada do que é do uso do corpo é permanente e real. Como foi dito lá, a beleza, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, tudo isso é efêmero, meus irmãos. É tão bom quando nós temos a consciência e nos encontramos em meio a pessoas. Semelhante atrai semelhante, nós aprendemos isso. E o teu padrão vibracional que irá ditar as pessoas que você convivem, o ambiente que você frequenta. É isso, por quê? Nós estamos sempre acompanhados. Se pensamos, se vibramos numa frequência melhor, atrairemos para nós pessoas encarnadas também na mesma frequência, com desejo de aprimoramento, de diálogo, com essa aproximação verdadeira no sentimento a te auxiliar, assim como os espíritos que nos acompanham. É muito importante o nosso padrão vibracional, por onde nós vibramos, somos energia, aprendemos isso nos estudos doutrinários. Nós somos energia. Se alguém, ainda como ocorre, por mais que você busque, se espiritualizar, encontrará sempre pessoas que ainda não estão nessa mesma condição de aceitação. Mas agradeça. Não se torne indiferente. Ore. E verás com a tua transformação, irá ocorrer, sim, algo de melhor para você. Pelo menos você se desprendeu. É assim que ocorre também com os espíritos que nos acompanham. Quando eles percebem que nós estamos persistindo na nossa evolução, na nossa transformação, muitos deles param de nos seguir. Eles nos permitem a continuar e atraímos para junto de nós espíritos com ensejo da nossa mudança, a nos preparar a retornarmos melhor, Já os dons da alma são eternos, uma vez conquistados, jamais são perdidos. Conhecimento, isso ninguém tira de nós. Quando nós, de fato, reconhecermos o caminho a qual Jesus nos traz, a verdade, que é o Evangelho, que nos traz essa luz, esse esclarecimento. E a vida eterna. Aprendemos, nós somos imortais, estamos hoje nesse estágio carnal, nessa dimensão, nesse orbe, mas somos espíritos eternos, com inúmeras vivências. O fato de estarmos, como dito aqui hoje, reunidos nessa reflexão, é aprendermos o que de fato é nossa verdadeira propriedade. É o que somos, é o que levamos, é o que emanamos no bem, a atrairmos para nós, para aquelas pessoas próximas do nosso meio, do nosso convívio social, a própria luz. Por isso que Jesus nos convida à oração, que nos liberta, clareia
a nossa própria vida. Aprendemos que muitas pessoas se aproximam de nós, participam de nossas vidas por um determinado momento, mesmo que rápido, ou na continuidade, ou na permanência. Mas isso já é predestinado, nós aprendemos sempre, né? Nesse convívio, ninguém vive só, mesmo no mundo espiritual. Estamos sempre reunidos, nos reencontrando em vida, para um aprendizado, para um resgate, a oportunidade, né, dessa reconciliação. Reflitam, o que de fato é a verdadeira propriedade? Jesus nos traz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não esquecer, meus irmãos, quando você de fato acreditar, se colocar na sua evolução, não se preocupe como nos traz Jesus. Claro, é importante o coletivo, mas pense em você. O que te importa os outros? Tens a mim, segue-me tu. Porque nós vamos constantemente sofrer influências, mas não se deixe abater. Se coloque a agradecer, perdoe. Se mantenha dentro da sua dignidade, estudem, caminhem. Você estará colhendo aqui o que levará para a tua existência eterna, na tua evolução. A regeneração é isso, meus irmãos. Não é simplesmente o globo, você. Se não tiveres dentro da tua consciência essa transformação, essa aceitação em ti, você não irá participar desse momento tão abençoado que muitos o esperam, aonde o bem irá prevalecer sobre o mal, aonde teremos a oportunidade, no real sentido fraterno, dessa união, desse respeito mútuo que nós tanto aqui já, caminhando para a transformação moral, pelos nossos esforços, aguardamos. O respeito, a dignidade, a própria moral. É muito importante o estudo, mas temos que estar preparados a agradecer. Assim, a verdadeira propriedade do homem, espírito imortal, encarnado aqui, nessa vida, é desenvolver o seu potencial. São todas conquistas interiores do teu aprendizado, que resultam das diversas experiências que vive. Aprendemos que não existe o acaso. E o que nos chegam é o momento que nós estamos vivenciando de acordo com o que atraímos. Resultar diversas experiências, né, durante a nossa existência, com a finalidade do progresso infinito, medido em comparação que já tinha ao nela renascer. Por isso que é dito, a nossa melhor vida é agora. Essa é a nossa melhor reencarnação. Aceitamos melhor ouvir, nos colocamos com mais simplicidade e simpatia a auxiliar verdadeiramente. E quanto mais praticarmos, quanto mais estudarmos, quanto mais ouvirmos e orarmos, agradecer, estaremos caminhando na nossa evolução. Pensem, se Deus nos ama, Deus de infinita bondade, infinito amor, que nos ama em sua perfeição, confia em nós, Jesus, né? Que veio e nos traz dentro dessa terceira revelação a boa nova e permite que os espíritos, de espíritos puros, espíritos bons, possam nos aproximar, se aproximar de nós e nos intuir, a nos prepararmos como verdadeiros discípulos, pois todos nós somos discípulos do Cristo, de diversas formas, mas nós temos que acreditar. Reconcilia-te contigo mesmo, né? Conheça você, saiba o teu potencial, se permita a transformação. Muitas das vezes nós nos preocupamos ainda, mas que o outro... Volto a dizer, o que te importa os outros? Tens a mim, segue-me tu. É você o único responsável pelos teus atos, atitudes. Seja um exemplo moral de transformação. Cada qual segundo o seu entendimento. Mas se esforce,
Não se envergonhem. Sejam, né? E pratiquem o Evangelho. Agradeçam. Com certeza, nós aprendemos que a nossa paga já está sendo feita perante a espiritualidade. Assim como nos traz Chico em suas obras, a página do livro da vida está lá. E essa página, através da nossa consciência, nós iremos rever. E que seja de atos melhores, né? E tenhamos a oportunidade do recomeço e partirmos melhor. Meus irmãos, Evangelho na simplicidade é isso. É o recado simples, mas com o objetivo de forçarmos a reflexão. Estudem. Hoje nós temos tanta oportunidade de estudo. Participem, se coloquem, né? Sejam vocês o diferencial na própria vida de vocês e para aqueles que estão próximos junto a vocês. Muito obrigado.